Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta aula sobre visão, eu gostaria de analisar a estrutura celular da retina. Inicialmente eu faço um resumo da aula, posteriormente cada ponto será analisado mais detalhadamente. Então, vamos lá? Nesta nossa segunda aula sobre visão, eu gostaria de conversar sobre a estrutura da retina, destacando as principais células que processam os sinais luminosos lá na nossa retina. Nesta figura, eu destaco os principais pontos da aula que de fato respondem àquela pergunta inicial. Peço a atenção de vocês a eles. Retina, estrutura celular, primeiro ponto da nossa aula. A retina, onde se localizam os receptores visuais, é uma estrutura relativamente complexa e o seu funcionamento também apresenta uma certa complexidade, que eu gostaria de analisar inicialmente essa estrutura com um certo detalhamento. A visão é, sem dúvida, a nossa principal sensação, ou seja, nós trabalhamos muito com o processo visual, com a sensação visual. Nós utilizamos muito a sensação visual nas nossas relações com o meio ambiente. As células receptoras da visão, ou seja, as células que são sensíveis ao estímulo luminoso, bastonetes e os cones. Ou seja, são células na forma de um bastonete ou de um cone. São células receptoras visuais. São neurônios modificados, E estas células, os cones e os bastonetes, fazem sinapse com as células bipolares, que também são neurônios. Estas células bipolares, por sua vez, fazem sinapse com as células ganglionares e o axônio das células ganglionares formam, os axônios dessas células ganglionares no seu conjunto, formam um nervo óptico que se projeta lá para estruturas encefálicas. Estas são as três principais células que eu gostaria de enfatizar nesta nossa aula. As células receptoras, aqui os cones e os bastonetes, as células bipolares e as células ganglionares. Elas se conectam entre si, os cones com as células bipolares e as bipolares com as ganglionares. Mais externamente aqui na retina, nós temos a camada pigmentada, que é uma camada de células que contém um pigmento chamado melanina, que é um pigmento que dá cor às células. Então, assim como nós temos também na pele a melanina, essas células aqui na parte mais externa da retina, essas células da camada pigmentada, também contêm melanina, e isso é importante para o processamento da luz no olho. Deve-se destacar aqui um fato importante que a figura mostra, que a luz, os raios luminosos, penetram nesta direção, atravessam todas essas camadas de células aqui, ganglionares, bipolares, e há algumas outras células aqui, horizontal e amácrinas, que eu não vou conversar sobre elas neste momento, mas a luz atravessa toda essa camada de células, todas essas células, até chegar aqui nas células receptoras, que são os cones e bastonetes. Portanto, a luz atravessa todas essas camadas de células da retina até chegar lá nos cones e bastonetes. A camada pigmentada da retina
é muito importante para reduzir a reflexão da luz, ou seja, a luz que penetra aqui no olho, ela é absorvida pela melanina dessa camada pigmentada aqui nas células mais externas da retina. Quando nós olhamos o que se chama o fundo do olho, né, através de um oftalmoscópio, a gente pode enxergar o interior do olho, e é isso que a gente consegue ver. Nós vemos todos esses vasos sanguíneos que irrigam ali o olho, né? Todas essas partes aqui são os vasos sanguíneos. Este ponto mais amarelado aqui se chama o disco óptico, ou também é chamado a papila. Esse disco óptico é o ponto de emergência do nervo óptico. É por aqui que o nervo óptico sai e se dirige lá para o sistema nervoso central. Ou seja, esse é o ponto de emergência, de saída do nervo óptico. Eu gostaria de destacar aqui na retina este ponto, que se chama a fóvea. A fóvea é um ponto muito específico lá da nossa retina e ele é fundamental no processamento das informações visuais. A fóvea é uma região da retina onde todas aquelas camadas, todas aquelas células, as células ganglionares, as células bipolares, elas foram rebatidas, elas foram jogadas para o lado, permitindo que a luz possa incidir diretamente sobre os receptores. Desta forma, nesta região, na fóvea, a luz sofre menos interferência na sua passagem por todas aquelas células aqui da retina. Ela atinge diretamente as células receptoras que estão aqui localizadas. Então, isso é importante para focalizar, para termos uma imagem nítida dos objetos que nós estamos enxergando. Nossos olhos, na verdade, apresentam movimentos automáticos que normalmente eles jogam o feixe luminoso do objeto que nós estamos prestando atenção para esta região da fóvea. Então, automaticamente o olho se movimenta de tal forma que o objeto sobre o qual nós queremos focalizar a nossa intenção, a luz desse objeto é lançada nesta região, na região da fóvea, que é a experiência que todos nós temos. Nós sempre focalizamos um determinado ponto no espaço, mas todos nós temos a experiência de que nós conseguimos enxergar ao redor, não tão bem, e assim, não tão de forma tão discriminada. Nós enxergamos de forma bem nítida aquele objeto que nós estamos focalizando e esse objeto, a luz desse objeto é lançada nesta região da fóvea, que é uma região específica da retina. Além disto, aqui na fóvea, nós temos uma maior densidade de cones. Os cones são receptores sensíveis às cores. Os cones são receptores que necessitam de uma intensidade luminosa maior do que os bastonetes. Eles são sensíveis a cores, mas eles precisam mais luz para serem ativados. Já os bastonetes, eles são mais sensíveis, ou seja, com menos luz, eles já são capazes de processar a informação visual. Mas os bastonetes, nós não conseguimos enxergar as cores pelos bastonetes. Nós enxergamos em preto e branco ou tons de cinza. Então, aqui nesta região da fóvea, além de não haver todas essas células interrompendo o feixe luminoso ou dificultando a passagem do feixe luminoso, há uma maior densidade de cones que processam as cores.
são menos sensíveis, mas processam as cores. Então, isso é feito, essa focalização na FOV é feita por esse sistema de lentes que nós temos que joga a luz neste ponto específico. Aqui está a emergência do nervo óptico, ou seja, todas aquelas células ganglionares da retina têm um axônio, todos eles se juntam e formam um nervo óptico. E esta região da retina da emergência do nervo óptico se chama disco óptico, ou também é chamado de ponto cego, porque nesse ponto da retina, na emergência do nervo óptico, nós não temos receptores, nós não temos células receptoras. Então sempre há um ponto cego no nosso campo visual que nós não enxergamos. É claro que nós nunca enxergamos um ponto escuro, um ponto que nós não conseguimos visualizar o objeto, porque os dois olhos, um compensa o ponto cego do outro. E os olhos também estão sempre em movimento, portanto, nós não temos, de fato, na realidade, um ponto cego no nosso campo visual. Mas ele existe simplesmente porque a luz, quando atinge este ponto aqui, da emergência do nervo óptico, ela não é processada, porque simplesmente não há receptores. Novamente destaco aqui a camada pigmentada, e essa camada pigmentada contém um pigmento, que aqui está em maior detalhe a camada pigmentada. Ela contém um pigmento chamado melanina que reduz a reflexão da luz, a reflexão da luz, não a refração da luz, a reflexão. E essa camada pigmentada é importante para reduzir essa reflexão da luz, e isso é importante para a acuidade visual, porque se não houver, ou se essa camada pigmentada for pobremente pigmentada, como, por exemplo, em casos extremos, em pessoas que não têm o pigmento, a melanina, como os albinos, a luz que penetra aqui na retina, ela se reflete e pode estimular vários pontos da retina que não são desejados, ou seja, o importante é que a luz estimule um determinado ponto, acione receptores neste ponto e depois ela seja absorvida, ela desaparece, ela sai ali do nosso olho. E esta é a importância da camada pigmentada que contém a melanina. Essa aqui é uma figura interessante só para fazer uma analogia entre a sensibilidade visual decorrente da densidade de receptores da retina e o número de pixels de uma câmera fotográfica. Ou seja, quanto maior a densidade de receptores, que é o caso lá da fóvea, tanto maior será a sensibilidade visual que nós temos para aquele ponto. Então, uma câmera fotográfica com poucos pixels, ela dá origem a imagens não muito nítidas. Agora, quanto maior o número de pixels nessa câmera fotográfica, tanto maior será a nitidez da imagem. Da mesma forma, ali no nosso olho, a fóvea é a região onde há mais receptores, e especialmente receptores, os cones, né? Células receptoras da visão. Aqui eu quero destacar os fotopigmentos. Os bastonetes e os cones são células receptoras e eles contêm um fotorreceptor, que é um pigmento sensível à luz. Aqui, cuidado. Nós temos os pigmentos que são sensíveis à luz, ou seja, são moléculas, são substâncias que modificam a sua estrutura pela incidência da luz. É diferente, esses pigmentos são muito diferentes do pigmento que está aqui na camada pigmentada, que simplesmente absorve a luz. Os fotopigmentos são chamados de fotopigmentos porque eles são substâncias químicas sensíveis à luz e eles estão aqui
tanto nos bastonetes como nos cones, nesses discos que são partes específicas aqui da célula receptora visual. Então a luz, quando chega lá, ela deve atingir esta região aqui onde estão os fotopigmentos, na camada mais externa da nossa retina. Então, aqui nós olhando em detalhes, né? Aqui nós temos um cone e aqui nós temos um bastonete com seus discos, que são essa parte específica lá da célula. E aqui está o epitélio pigmentado, mais externamente ainda lá na retina, que são células o epitélio pigmentado são células de natureza diferente, são células epiteliais, enquanto tanto os bastonetes como os cones são são neurônios, são modificados, mas são neurônios. Então, nestes discos dos bastonetes e dos cones, se encontra um fotopigmento, uma substância química sensível à luz. O fotopigmento mais conhecido, mais estudado, é a rodopsina. A rodopsina é um fotopigmento formado por duas partes. Primeiro, uma molécula proteica chamada opsina, e essa molécula proteica situa-se aqui na membrana celular da célula receptora, ou seja, do cone ou do bastonete. Então, isso aqui representa a membrana celular do cone e do bastonete, e nós temos lá a rodopsina, que é formada por essa molécula proteica de opsina, juntamente com o retinal, que é uma parte bem específica aqui desta molécula, que se insere aqui nessa molécula de opsina. Então, a opsina mais o retinal formam esse fotopigmento que se chama rodopsina, que é sensível à luz. Então, essa é a estrutura do fotopigmento. Os fotopigmentos dos cones são sensíveis às cores. As três cores primárias, ao azul, ao verde e ao vermelho, e a combinação delas promove, a combinação centralmente dessas informações das cores primárias, dá origem às várias tonalidades de cor que nós somos capazes de processar. Mas são fotopigmentos diferentes que estão aqui nos cones, diferentes da rodopsina. Funcionam de maneira semelhante à rodopsina. A mais estudada é a própria rodopsina. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.